queria saber do Gustavo Uribe, bom, só para deixar claro aqui, o marco fiscal é um conjunto de regras, são regras que vão substituir o teto de gastos, a ideia é zerar o déficit no orçamento público, indicar que em algum momento, no médio prazo, o governo vai conseguir colocar as contas dentro do orçamento, não vai gastar mais do que arrecada, dar previsibilidade para a sociedade, eventualmente ao Banco Central também, que precisa de uma série de argumentos para começar a discutir de maneira mais aprofundada se reduz ou não a taxa de juros. Enfim, tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu quero saber do Gustavo Uribe, do esqueleto da votação. Uribe, havia uma preocupação do presidente Lula e do ministro Haddad com o PT. Por incrível que possa parecer, não é? Alguém diz o seguinte, mas o governo não é do PT, por que o PT não iria apoiar? Porque tem muito parlamentar que entende que a regra é muito rígida, é muito restritiva, é anticíclica, não é, Uribe? Como vocês gostam de falar aí em Brasília, que o governo precisa estimular a economia, precisa gastar mais e não dá para gastar mais com um monte de regrinha, né? Mas o presidente Lula tentou botar o PT no cercadinho e dizer assim, não façam barulho, não atrapalhem. Como é que votou o PT? Como é que votaram esses partidos que têm um monte de ministério no governo, mas não andavam entregando o que o governo esperava no Congresso Nacional? Quem foi a favor e quem foi contra a votação do novo marco fiscal, hein, Uribe? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Vila, bom dia a todos que assistem novamente ao Novo Dia da CNN Brasil. Um placar impressionante, surpreendeu inclusive o Palácio do Planalto, porque na votação da urgência do projeto, a votação já tinha sido grande, tinha sido de 367 votos. Chegamos a 372, ou seja, mais parlamentares votaram favoravelmente ao mérito do que a própria urgência, lembrando que eram necessários 257 votos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi no ponto. Isso não significa que essa é a base aliada do governo federal. Esse é um projeto que teve muito apoio entre partidos de oposição e partidos neutros, que não teriam, por exemplo, um apoio deles a outros projetos de interesse do governo federal. É por isso que a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva foi muito eficiente ao amarrar Arthur Lira nesse processo, porque Arthur Lira teve de se colocar à prova, tentar mostrar ao Palácio do Planalto que ele próprio tem votos a mais do que o próprio Palácio do Planalto. E aí Cláudio Cajado, que é um nome do PP e é um nome que acabou sendo de oposição, mas que se envolveu muito na proposta. Vamos ao esqueleto. O PT acabou votando favoravelmente a proposta em sua maioria. O grau de fidelidade chegou a 97%. Por que não foi 100%? Porque 2 parlamentares faltaram à votação. Colombo, Gilmar Tato, do PT de São Paulo, e Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Mas alguns partidos da base aliada foram até mais fiéis do que o PT. É o caso do PDT, que votou 100% a favor da proposta, o PCdoB e o Solidariedade. O PSB de Geraldo Alckmin, vice-presidente, também teve aí um grau de fidelidade bastante alto, 93%. Aí vamos no vespeiro, nos partidos da base aliada, que não são tão ligados ao Palácio do Planalto, mas tem aí latifúndios na esplanada dos ministérios. O mais fiel desses partidos foi o União Brasil, por incrível que pareça, que é o que dá mais dor de cabeça a Luiz Inácio Lula da Silva, um percentual aí de 84% de fidelidade, seguido pelo PSD de Rodrigo Pacheco, com 79%, e o MDB de Renan Calheiros, com 76%. E aí vamos aos infiéis e infiéis, o PSOL e a Rede. Nenhum parlamentar do PSOL e da Rede votou a favor da proposta. A Rede tem apenas um parlamentar, esse único parlamentar votou contra. E aí vamos para a oposição. Na oposição, aqueles que votaram a favor da proposta, tivemos 83% da bancada do Podemos e 80% da bancada do Republicanos, ou seja, Podemos e Republicanos, partidos de oposição, percentualmente, foram mais fiéis, entre aspas, ao governo petista do que partidos como o PSD e o MDB. E aí vamos nos mais oposicionistas, o PP e o PL. O PP teve 79% de fidelidade. Isso mostra o poder de Arthur Lira na sua própria bancada, apesar de o partido ser o partido de Ciro Nogueira, que faz críticas corriqueiras a Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, o PL teve 1/3 de sua bancada, cerca de 1/3, votando a favor da proposta.
30 parlamentares. Na urgência, Colombo, eram 29, ou seja, um parlamentar a mais que votou a favor da proposta. E aí, se a gente for ao fundo, na lupa, Colombo, a gente vê a divisão do PL. O PL bolsonarista e o PL pragmático. Quem do PL votou a favor da proposta? Antônio Carlos Rodrigues, que é uma liderança antiga do PL, já foi ministro, por exemplo, dos transportes durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva no passado. Jacobo Tiririca votou a favor, Sóstenes Cavalcante e Yuri do Paredão, aquele que apareceu na foto ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva no aeroporto no Ceará. Para terminar, aliados de Lula, deputados de partidos aliados que votaram não, 26, é um percentual baixo de infidelidade. Oposicionistas que votaram sim, 115 deputados federais. Muito bem. Uribe, isso quer dizer alguma coisa? É possível estabelecer alguma conexão, mesmo que tênue e frágil, entre a votação de ontem e eventuais votações no futuro de projetos que interessem mais ao governo do que ao Estado como um todo e que contem com a simpatia mesmo de gente da oposição, como é o marco fiscal, ou jogo zerado a partir de agora? Não, tem alguns sinais, Colombo. Quando nós temos republicanos e PP votando majoritariamente a favor da proposta, a gente tem dois partidos de oposição onde há espaço para diálogo. E ontem o Palácio do Planalto comemorou bastante isso. Há alguns parlamentares desses dois partidos que estão dispostos a eventualmente integrar a esplanada dos ministérios. Luiz Inácio Lula da Silva não desistiu de uma conversa com Ciro Nogueira, de trazer Ciro Nogueira de volta para o PT. Ciro Nogueira, que foi um aliado de primeira hora de Lula e Dilma no passado. Quando a gente olha com lupa o PL, a gente vê que é um partido fragmentado. Claro, mais de 2/3 do partido votou contra a proposta. E aquele discurso do PL de responsabilidade com o país acaba ficando em xeque. Mas a gente consegue ver que há um PL que quer diálogo com o governo federal. É o PL pragmático, é o PL do Centrão, é o PL interessado, por exemplo, em cargos e emendas. E aí a gente vê nomes como Yuri do Paredão, Tiririca, Jacobo, Antônio Carlos Rodrigues, são nomes que podem sim ter aí um horizonte de diálogo com o Palácio do Planalto. E claro, Valdemar Costa Neto, nesse caso, liberou a bancada do PL para votar como os parlamentares quisessem.